Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês não conhecem aqui o canal, por favor, comecem a seguir, porque eu falo bastante sobre estratégias de comunicação digital, tá? Hoje eu vou falar sobre o que a gente vem ouvindo falar aí no nosso país, sobre a regulamentação da internet, né? E aonde que isso pode, de repente, afetar a comunicação digital para empresas pequenas, empresas, negócios, né? Presenças digitais em geral, né? Então, vamos pensar no seguinte, que o teu produto, o que tu vende, o que tu oferece é real, né? É uma coisa que funciona, é um serviço que realmente existe, tu vai realmente lá prestar o serviço. Quando tu vende o produto ele realmente é entregue, é o produto que está sendo vendido, né? Se você é esse tipo de pessoa, sabe? Se você tem esse tipo de negócio, você só tem a ganhar com a regulamentação da internet. Porque o que a regulamentação da internet propõe essencialmente, né? Que as notícias, as informações, o que é distribuído em termos de conteúdo seja calcado em realidade, né? Seja calcado baseado em realidade, baseados em fatos, baseados em algo que existe, né? Algo palpável, algo que seja factual, né? Então, um produto que tu vende é real, um serviço que tu oferece é real, então é vantagem para ti. Por que isso é vantagem? A vantagem está no fato de que quando a gente distribui na internet uma informação falsa, uma cura milagrosa, uma solução para todos os problemas sem evidência nenhuma de comprovação de que a gente está fazendo isso, a gente acaba chamando muita atenção de muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas se interessam por soluções fáceis. Ninguém quer passar trabalho, né? Na verdade, é muito mais fácil tu querer buscar uma solução que seja milagrosa do que realmente buscar, por exemplo, um tratamento médico, buscar uma coisa que é um caminho mais complicado, né, de lidar. Então, é evidente que é muito fácil de construir essa ideia falsa de solução fácil, de resolução fácil, e isso se distribui na internet que nem água, né? É muito interessante para as pessoas, então isso atrai, só que essa atração, esse público que está sendo então direcionado para esse tipo de conteúdo que é fabuloso, mas é fictício, acaba então sendo desvirtuado do que realmente poderia ser a solução, que poderia ser, no caso, o seu produto, o seu serviço, né? Então, é esse tipo de situação que a gente convive hoje. Então, a gente tem uma grande quantidade de conteúdo que é distribuído na internet que não tem embasamento em nada, oferecem soluções que não funcionam, e isso tudo acaba prejudicando a população em geral, porque as pessoas acabam... A internet tem essa proposta de ser esse grande armazenamento de dados, de informações que as pessoas podem então ir ali buscar as informações e se instruírem, e no final elas acabam às vezes encontrando, se deparando com esse tipo de informação que é falsa, e acabam então, em vez de consumindo a informação correta, a informação apropriada, contratando o serviço correto, comprando o produto correto, com o produto apropriado, porque ela precisa, ela acaba então desviando a sua atenção para essas falsas informações, e isso prejudica quem? Prejudica quem realmente produz, quem realmente desenvolve, quem realmente trabalha, né? E até mesmo isso causa uma espécie de onda, né? Tem um problema daí na sociedade, porque no momento que a gente começa a ter muitas pessoas acreditando, por exemplo, sei lá, que a Terra é plana, por exemplo, né? A gente começa a ter assim um problema na sociedade, porque a gente tem que reeducar essas pessoas para elas entrarem novamente no que a gente entende como realidade, no que a gente compreende como realidade, né? E isso é um problema, e por isso que esse tipo de situação precisa ser regulamentado, né? Porque existe essa facilidade de distribuição de conteúdo que não é realidade, e isso prejudica imediatamente
o conteúdo que é real. Acontece que as redes sociais, né, as grandes companhias, elas ganham dinheiro, na verdade, pela visualização de conteúdo. Então não importa para elas, na verdade, assim, no fundo, assim, claro que individualmente, assim, para os desenvolvedores, para todo mundo ali, deve ter uma relevância, assim, mas pro sistema comercial, para o modelo comercial dessas empresas, não importa para elas o tipo de conteúdo que está sendo consumido, desde que esse conteúdo esteja distribuindo anúncios, esteja propagando a publicidade que é contratada por outras empresas para aparecer nesse segmento. E, pasmem, né? Essas propagandas também podem e muitas vezes contêm também informações e promessas falsas, né? Então, veja que é um ciclo, né? E a gente acaba então vendo um nicho, uma bolha se criando em torno dessa situação, né, de conteúdos que são fora da realidade, são conteúdos falsos, são conteúdos que não têm embasamento real, e acaba então que as pessoas acabam se retroalimentando de falsas informações e acabam sendo enganadas, a acreditar naquilo ali, né? E é claro que existem pessoas que se beneficiam amplamente disso, além das grandes empresas, né? Mas as grandes empresas, elas se beneficiam e elas são o meio condutor desse tipo de informação. É a mesma coisa com televisão, com rádio, né? Se tu colocar uma propaganda falsa, né, uma promessa falsa na televisão, evidentemente tu vai acabar sofrendo as punições legais com relação a isso, e a emissora também, por causa que a emissora tem essa certa obrigação de avaliar o que está sendo veiculado como propaganda dentro da emissora. Mas isso, claro, no Brasil é um pouco mais assim aberto, né, a interpretações, mas é claro que a gente precisaria ter o mesmo tipo de regulamentação na internet, né? As informações que circulam às vezes pela internet são absurdas, são fora da realidade, né? E motivam pessoas a acreditar em coisas que não estão acontecendo, né? Motivam pessoas a acreditar em soluções que não solucionam, sabe? Então é muito fácil a pessoa comprar, sei lá, uma toalha sagrada, uma toalha mágica para passar na porta, para atrair dinheiro, sabe? Coisas assim a gente vê constantemente na internet, né? E as pessoas então gastam seu dinheiro, gastam seu tempo com esses rituais, essas propostas, esses cursos, né, que oferecem soluções assim para as vidas das pessoas, e no final das contas a solução não vem, né, mas daí existe sempre aquela coisa de tu não fez direito, ou tu não teve fé suficiente, ou tu não entendeu direito. Sempre existe uma maneira de fugir, né, da responsabilidade, e é justamente porque não existe uma regulamentação que não se pode então cobrar essa responsabilidade de uma forma mais eficiente, principalmente quando se trata de disponibilizar a informação. Então a informação ela é disponibilizada e ela permanece lá, às vezes por anos, até que um processo seja efetivo no sentido de tirar aquela informação dali. E até lá, quantas pessoas essa informação incorreta pode prejudicar as pessoas, né? Muitas pessoas podem ser prejudicadas por isso. E essas informações muitas vezes ficam alojadas, então, dentro desses espaços, dessas grandes big techs, né? Como é o caso do Meta, né? O TikTok, o próprio Google, né? Com o YouTube e tudo mais. Então, é uma situação assim complicada, né? Por causa que ninguém sabe exatamente como que vai se dar essa regulamentação, e claro que isso assusta muitas pessoas, né? Por causa que no Brasil a gente tem uma política muito complicada, né? O pessoal assim tem um extremismo, principalmente assim no campo da direita, assim, um extremismo fanático calcado em extremismo religioso, né? Então isso aí tudo evidente que prejudica e polui o debate, né? Mas é o mesmo problema que a gente tem na sociedade, né? Polui a sociedade, polui também a comunicação na internet e evidentemente que vai poluir o debate político. Mas apesar disso, né, a gente tem que levar
em consideração que é melhor a gente ter esse tipo de proteção, né, esse tipo de situação onde a gente pode garantir que o que a gente faz, o que a gente produz de verdade na sociedade seja o principal ponto de informação para as pessoas que querem consumir ou adquirir ou contratar um tipo de produto ou serviço, do que as pessoas acabarem caindo em algum site de falsas promessas, de falsas informações, fazendo com que as pessoas tomem decisões incorretas na vida delas. Tem gente aí que, por exemplo, chegou a abandonar a família para ir fazer manifestação, sabe? Voltou para casa sem mulher, sem trabalho, sabe? São coisas assim, basicamente feitas e que aconteceram principalmente por causa de informações falsas, mentiras, né, que foram distribuídas como verdade. E isso é muito preocupante por causa que, como eu disse antes, as pessoas usam a internet é uma referência de informações. Então, no momento que não tem regulamentação do tipo de informação que está sendo distribuída, principalmente por pessoas que têm influência, né, que tem milhões de pessoas seguindo, isso pode trazer malefícios enormes e distrações grandes da sociedade, das pessoas, dos consumidores, para as empresas pequenas e de médio porte, né, que realmente precisam desse público, né, para conseguirem converter vendas. Então é isso, pessoal, isso que eu tenho para dizer para vocês sobre essa situação e como isso pode afetar empresas, né, como pode afetar pequenos negócios na minha leitura, tá, eu vejo isso como uma coisa positiva, né, a gente tem vantagens aí como dentro do meio do business, né, do negócio mesmo, né, de estar na internet, e isso aí nos favorece a todo mundo, né, que produz algo real, palpável, que existe, e é sobre isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!